Sei o quê? Eu, não, a gente vai descer lá na Cabuçu e subir. Aí desceu lá na Cabuçu. Mãe, eu tô moída. Eu, claro, não tá saindo de casa pra nada. Tá. Filipenses 4:6. Tinha que ter trago era a sua Bíblia, amor. Sua Bíblia pra. Não, não é que eu sou gaga dos olhos, não, mas nessa questão de ler assim rapidamente, a sua Bíblia era melhor. Porque. Eita, que o negócio. Pro lado. Sim? Foi? Foi? Foi. Gente, sou chique não, nunca usei esse negócio aqui não. Aliás, eu usei quando era aquela outra pontinha, não era essa pontinha aqui não. MacGyver. É MacGyver isso.
Bom dia, irmãos. A paz do Senhor para cada um de vocês. É muito bom estarmos aqui, mesmo com essa distância, né? Você aí na sua casa, eu aqui hoje no templo. É um estranho estar aqui e não ver os irmãos, a carinha dos irmãos nos bancos. Eu sou uma pessoa muito observadora e eu sei mais ou menos onde cada um senta. Então eu estou olhando aqui e não estou vendo você. E é estranho isso demais. Agora eu entendi porque algumas igrejas imprimiram a foto dos irmãos e colocaram nos bancos, porque dá uma sensação de que tem alguém sentado olhando para você. E nós louvamos ao Senhor por este domingo, um dia que o Senhor fez, e nós estamos aqui hoje para ler a Bíblia, estudarmos um pouquinho juntos. E é uma alegria para mim poder estar hoje aqui na EBD com os irmãos. Não esqueçam de colocar os pedidos de oração nos comentários, para no final nós estarmos orando por cada um dos pedidos. Não esqueçam de orar pela Lívia e a sua família, a irmã Kátia. Perderam nessa semana o paizinho da Lívia. Então, não esqueçam de orar pela Lívia. Agradecer ao Senhor porque a nora da irmã Lourdes já foi para casa, segunda-feira está de alta para continuar o tratamento em casa e nós louvamos ao Senhor por esse motivo. E nós vamos orar nesse momento, dando graças ao Senhor por este domingo, que seja um domingo abençoado, um domingo de paz para cada um de nós. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Deus, por podermos estar aqui na tua casa, podermos estar, Senhor, louvando e adorando o seu nome, e que neste momento, Senhor, possa estar visitando cada lar. Tu conheces todas as necessidades dos teus servos e nós pedimos que visita, Senhor, a casa de cada um, dando tranquilidade, dando, Senhor, aquilo que cada um necessita. E nós pedimos uma bênção especial para este domingo, que a sua paz, o seu doce nome venha reinar em nossa casa e em nossos corações. Em nome de Jesus choramos. Amém. E hoje, para a leitura que nós vamos fazer do estudo da EBD, nós estávamos estudando, antes da pandemia começar, a revista Tratamento Bíblico sobre Depressão e Ansiedade. E como nós estamos vivendo um momento muito atípico, creio que nós nunca passamos por isso, essa geração atual, por um momento desse. Então, eu acredito que seja muito pertinente nós estudarmos ainda mais sobre esse assunto. E para essa manhã, eu escolhi a última lição, a lição 13, o risco da depressão por conta da ansiedade. E o texto bíblico é de Filipenses 4:6. Você pode abrir a sua Bíblia aí? Eu dou um tempinho para você. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem-se os pedidos a Deus. Novamente, não andem ansiosos por coisa alguma, mas contudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem-se os pedidos a Deus. Nós estamos vivendo um período muito complicado, onde foi nos imposto um isolamento social devido a uma pandemia mundial que é real. O vírus está aí. Eu e o pastor, nós tivemos todos os sintomas desse vírus logo no início da pandemia, logo no início da quarentena. Eu acredito que foi ali perto do dia 20 de março, mais ou menos, que o pastor teve os primeiros sintomas. E eu tive uns 5 dias depois, devido estar cuidando dele. E ele é real.
e ele tem ceifado vidas, tem levado pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós amamos. E o que isso traz para a gente? Na terça-feira, eu estive num consultório do cardiologista. Eu vou precisar fazer uma cirurgia e não é nada grave, só vou tirar umas pedrinhas na minha vesícula. E a cada 2 anos eu preciso fazer uma cirurgia, senão eu me sinto mal, assim, é uma coisa minha. E brincadeira. E ele falou assim para mim: "Você tem alguma doença que você faz tratamento?" E eu falei para ele: "Eu tenho transtorno de ansiedade e depressão." E ele falou assim: "Caramba, é um mal do século." "Eu também tenho", ele falou. E isso tem sido uma constante. Quando nós conversamos com várias pessoas, isso tem sido muito, muito constante as pessoas disserem que tem isso. E em meio ao isolamento social, isso está se agravando, porque tem pessoas que estão sozinhas em casa. Ela, talvez com o seu pet, né, um gatinho, um cachorrinho, mas elas não têm com quem nem brigar, né? Lá em casa, pelo menos, eu tenho 2 para brigar, mais a Bombom, né? Que quem conhece a Bombom sabe a delicadeza que ela é, só que não, né? Então, nem que seja com a Bombom, eu tenho com quem gritar. Mas há dias em que a ansiedade e a depressão, ela bate forte. Então, o risco da depressão por conta da ansiedade, principalmente vivenciando um isolamento social. A experiência de Filipenses e as orientações de Paulo para não corrermos esse risco. O texto que nós lemos diz que não andeis ansiosos. Pelo contrário, qualquer sentimento que você tiver em relação a isso, entregue ao Senhor. Aí você deve estar falando assim: isso não é fácil. Realmente não é fácil. Eu descobri que eu tinha transtorno de ansiedade tem 2 anos e meio. E foi difícil, primeiro, para descobrir realmente o que era. Porque, a princípio, eu achei que eu estava com um problema no coração, problema de pressão. Fui procurar um cardiologista. Ela fez vários exames e não detectou nada. Então, vamos fazer outros tipos de investigação. Só que o mal-estar, toda aquela aceleração, toda aquela tremedeira, o coração parecia que ia sair pela boca, e eu acho que eu vou morrer. Ele persistia. Até que então, eu procurei uma ajuda psicológica e a psicóloga detectou que poderia ser o transtorno de ansiedade. Então, a gente começou a fazer um tratamento, uma terapia semanal, e também eu fui procurar ajuda psiquiátrica para tomar remédios. Sim, crente também frequenta psiquiatra. Porque quando você tem uma dor de dente, você até ora em alguns determinados momentos pela cura daquela dor de dente. Mas em alguns momentos você precisa ir ao dentista para tratar, não é mesmo? A ansiedade verdadeiramente tem sido uma das maiores causas da depressão em nosso tempo. Em todo o tempo, vemos gente preocupada e inquieta diante das situações que lhe provocam dúvidas ou medo. São as emoções que não andam bem. São os negócios que não estão como esperavam. São problemas de difícil solução na família. São contas para pagar, perguntas sem respostas, enfim. Motivos não faltam para nos deixar ansiosos nesses dias loucos em que vivemos. E nesses dias loucos em que vivemos, quando a revista foi escrita, uma revista normalmente ela é escrita 1 ano antes de ela ir para a mão dos irmãos, nós não imaginávamos que estaríamos vivendo este momento. Mas é um momento real, onde nós estamos com dúvidas quanto a emprego, com dúvidas quanto pagar ou não as nossas contas, até mesmo dúvidas se iremos pegar ou não o vírus. E se pegarmos, como que vai ser? E para uma pessoa que sofre de ansiedade, tudo isso gera o que para alguns seria simplesmente: tudo bem se eu pegar. Não, meu Deus, e se eu pegar? E assim vai criando toda uma situação onde a pessoa vai piorando e causando
a depressão colaborando com isso. A ansiedade dos filipenses. Um dos motivos pelo que Paulo escreveu aos filipenses foi a ansiedade com que aqueles irmãos estavam vivendo. Mesmo preso, o Espírito Santo inspirou o apóstolo a escrever algo que pudesse tratar os motivos que estavam severamente assolando aqueles corações. Afinal, motivos não faltavam. Havia perseguição do Império Romano contra o cristianismo, havia egoísmo e vaidade entre os irmãos da igreja, havia falsos mestres, confundindo as mentes dos crentes. Da prisão, Paulo percebeu que os cristãos em Filipos estavam se esquecendo da soberania de Deus sobre todas as coisas que acontecem no mundo e por isso os convoca a se alegrarem. Mesmo da prisão, Paulo fazia questão de exortá-los a desfrutarem da alegria, da paz que em Cristo todos nós devemos ter e podemos ter. Aí parece que eu estou fazendo um contraponto, né? Eu disse que crente também sofre por depressão e ansiedade, mas ao mesmo tempo eu estou dizendo que Paulo diz que nós devemos nos lembrar. Sim, não é contraponto. Nós sofremos, sim. Nós estamos no mundo, sim. Mas uma coisa que nos difere é que nós temos em quem ter a confiança. Nós temos uma esperança. No domingo passado à noite, o pastor pregou sobre a esperança que temos no Senhor. E hoje à noite continuará essa mensagem. Nós temos uma esperança. Por mais que, em alguns momentos, o nosso coração e a nossa mente tente nos sabotar, colocando pensamentos, colocando emoções, coisas que parecem que vão fugir ao nosso controle, chega um momento em que nós conseguimos nos centralizar e lembrar que nós temos o Senhor conosco. Ele está comigo, Ele está contigo. Um versículo que para mim tem sido assim primordial nesse tempo de tratamento da transtorno de ansiedade e depressão é Mateus 28, ali no final do versículo, quando ele diz que ele estará comigo todos os dias, até o fim. Até diz que até a consumação dos séculos. Então, se eu vou viver 100 anos, se eu vou viver 60 anos, se eu vou viver 1000 anos, Ele estará comigo todos os dias, amém? E Ele vai estar com você também. Nós vamos ter dias que vamos nos angustiar? Teremos. Teremos dias em que a situação está tão caótica que nós vamos nos esquecer e vamos talvez até nos desesperar. Vamos. Só que o Senhor nos lembra que Ele estará conosco todos os dias. Nos dias bons e nos dias maus. Filipenses, para alguns teólogos, é a carta da alegria. E para mim, parece um contrassenso. A carta da alegria, mas ele está falando que o povo está vivendo um sentimento de grande ansiedade. Mas por que, antes de uma grande alegria, nós ficamos ansiosos também? Quando eu era pequena, quando papai ou mamãe falavam que nós íamos passear no dia seguinte, nós vivíamos uma ansiedade boa, não é? Nós não dormíamos naquela noite, era uma coisa assim, se fosse uma viagem, eu começava a montar a bagagem, né, semanas e semanas antes, porque afinal de contas, nós iríamos viajar daqui a um mês, e nós já começávamos a preparar aquela bagagem. E quando era um passeio, nós não conseguíamos dormir. Se fosse para a praia, então, algum tipo de excursão, meu Deus, vai que eu perca o horário e eu não vá, né? Coisa louca. Mas nós tínhamos essa ansiedade porque tínhamos medo de ficar para trás. Mas era uma ansiedade boa, porque era apenas para um passeio. Mas o que nos compreendendo a ansiedade, outro ponto de vista.
A palavra de Deus nos fala que por trás da ansiedade encontra-se possivelmente um grave erro, a desconfiança na soberania de Deus. Note a expressão possivelmente. Pode existir ansiedade que não decorra dessa falha. No entanto, é possível que em muitas situações ela esteja associada à incredulidade. Ser crente não nos blinda contra a incredulidade. Quantas vezes deixamos Deus de lado na busca de solução de um problema, agindo até como se ele não existisse. Vamos vivendo sem consultá-lo em oração. Muitas vezes nós fazemos isso. O autor traz isso para mim e parece que ele está falando da minha vida. Quantas vezes eu tomei as rédeas e tentei resolver as minhas questões? Quantas vezes eu achei que Deus estava demorando em me responder e fui lá eu mesmo resolver? Deu certo? Claro que não. Porque os planos do Senhor para a nossa vida, eles são perfeitos. E quando está demorando, é porque Ele está agindo. Na verdade, Ele está agindo. Só que o nosso lado humano, ele não deixa nós esperarmos. A ansiedade, ela rouba isso de nós. E a gente fica assim, poxa, mas eu orei tem 5 dias. Quando o salmista diz que ele descansa, ele coloca as angústias na mão do Senhor e descansa, e inclina o seu ouvido para ouvir, ele está aguardando a resposta. Essa resposta pode vir um dia, de repente, da urgência do Senhor para esse problema, sim. Pode vir em 10 anos? Pode. Pode vir em 12 anos? Pode. O tempo do Senhor não é limitado a uma caixinha, a um relógio. Ele é o tempo perfeito. Eu sei que para uma pessoa que sofre de ansiedade, e eu sou assim, essa questão é muito complicada, porque ela nos faz ser totalmente impulsivos. E nós queremos resolver para ontem. Nós não queremos quando Deus diz espera. Eu me lembro quando eu era criança, eu fui numa EBF que tinha os sinaizinhos de trânsito, não sei se você já participou de uma EBF assim, que tinha o verde era vai, o vermelho era não, e o amarelo era espera. E eu ficava assim, eu não quero receber amarelo não, eu quero sempre o verde. Só que não é assim. Não são assim que as coisas funcionam. Não é e também não pense que é caprichos do Senhor. É simplesmente o tempo certo. Tem um texto na Bíblia que diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Tem situações na nossa vida que acontecem em que nós não conseguimos enxergar que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Mas a vontade do Senhor para as nossas vidas é essa, que tudo seja bom, perfeito e agradável. Há uns 14, 16 anos atrás, eu passei por uma situação muito complicada. Eu estava grávida e o bebê ele faleceu dentro de mim e demorou um tempo, questão de 3 meses para se descobrir, porque eu não tinha sintomas de gravidez, e quando descobri, o feto estava morto. E eu me lembro de uma ligação que eu recebi. A tia Tabita, que na época era reitora do seminário que o Marcelo estudava, ela ligou para mim e ela só perguntou se era eu, né, no telefone, confirmou que era eu, e ela leu um texto de João que dizia que o que eu faço agora você pode não entender, mas no futuro você entenderás. Naquele momento eu não consegui entender mesmo. Que loucura, que palavra louca. Não tinha como entender. Mas anos passaram, situações foram acontecendo e que eu pude perceber que aquela minha experiência
pôde contribuir de alguma forma para a minha formação, para as minhas emoções, para o meu caráter e até mesmo para auxiliar algumas pessoas que estavam passando por situações semelhantes. Então, aquela experiência, Deus usou, olhe bem o termo que eu usei, Deus usou aquela situação para que eu pudesse abençoar no meu ministério. Deus permitiu, que só por um capricho que eu passasse por aquilo? Não acredito nesse Deus, não. Eu acredito num Deus de amor, de bondade, um Deus maravilhoso. Mas Ele usou aquela situação que eu estava vivenciando para abençoar outras vidas através daquilo que eu passei, da minha experiência. Então, são coisas que acontecem, coisas que podem decorrer no início da nossa vida, que podem nos ensinar situações, nos ensinar algumas coisas e até mesmo a abençoar outras pessoas. E lembrando que a vontade do Senhor para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. E nós, nesse momento de ansiedade, de depressão, de isolamento social, nós não podemos ignorar a bondade do Senhor para com as nossas vidas. Pode estar tudo um caos do lado de fora, mas quando nós estamos com o Senhor, os problemas vêm, as situações vêm, as perdas vêm, a doença vem, mas nós temos um diferencial, que é a confiança no Senhor Jesus Cristo. E Ele não falha, Ele não chega atrasado. Há situações que parecem que fogem ao controle do Senhor, mas Ele está conosco. É difícil quando nós estamos passando pela situação? É muito difícil. É difícil enxergar que Deus está na direção? É muito difícil, mas Ele está. As possibilidades. Precisamos apresentar a Deus em oração diariamente os motivos que nos trazem ansiedade. Pois, se não for assim, ela vai nos sucumbir e nos consumir. Tudo que lhe preocupa deve ser apresentado a Deus por meio de oração e súplica em ações de graças. Foi o que nós lemos em Filipenses 4:6. Paulo, através desse versículo, nos orienta a um grande passo: falar com Deus por meio da oração. É complicado, é difícil, não é fácil não. Eu me lembro que no meu auge da depressão, alguns anos atrás, 1 ano e meio, 2, eu não conseguia falar com Deus. Orar era algo impossível para mim, porque quando você ora, quando você está numa intimidade com o Senhor, você não consegue esconder o que você está sentindo. E eu queria esconder aquilo que eu estava sentindo. Eu tinha vergonha daquilo que eu estava sentindo. Porque eu aprendi assim, que crente não tem depressão. Então eu não poderia me expor dessa maneira para o Senhor. Como grande bobagem. Porque se Ele me fez, Ele me mantém viva, Ele me conhece. A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos. E claro que Ele sabe tudo que acontece na nossa mente e coração, tudo que nós temos passado ou não. Mas a depressão e a ansiedade roubam isso de você. Ela rouba suas crenças, ela rouba sua confiança no Senhor, ela tenta destruir toda a sua esperança. E você não consegue orar. Você não consegue ler a Bíblia. Você se afasta. Ou até consegue, mas não é uma coisa que penetra o seu coração. E isso te atrapalha. Mas quando nós colocamos essa oração e súplica ao Senhor, colocando aquilo que nós realmente estamos sentindo, Deus fala conosco, por meio da Bíblia, por meio da oração. E é maravilhoso quando nós sentimos isso. Na semana passada,
eu estava um pouco angustiada com algumas situações. E de terça para quarta eu não consegui dormir. E eu sofro de insônia. Eu tomo medicação para isso, para dormir. Mas mesmo com a medicação eu não estava conseguindo dormir. E eu comecei a orar. Coisa que eu não conseguia fazer há muito tempo atrás. Se fosse em outra época eu não conseguiria orar. Eu ia simplesmente só chorar. E eu comecei a orar pedindo ao Senhor que tirasse algumas coisas do meu coração, que algumas coisas fossem banidas de vez do meu coração. Coloquei ao Senhor os meus sonhos, coloquei ao Senhor algumas decisões que eu queria tomar. E eu fui colocando várias coisas ao Senhor. Várias coisas ao Senhor. E até que chegou um determinado ponto eu senti uma paz tão profunda e eu dormi. Consegui dormir. Isso, eu acredito que já seja assim umas 3 e pouca, 4 da manhã. E aquilo passou, a quarta-feira fluiu normalmente. Quando foi na quinta-feira, uma daquelas coisas que eu coloquei ao Senhor, Ele me respondeu. Isso não acontece todo dia, né? Uma coisa tão rápida, uma resposta tão rápida. Mas quando aquela situação aconteceu, quando aquela resposta veio, na hora eu parei e falei assim, caramba, eu orei sobre isso de terça para quarta. E eu agradeci, louvei o Senhor por aquilo. E as outras coisas ainda não aconteceram. Então não fique triste se você tem orado há muito tempo e Deus não tem respondido ainda a sua oração. Mas eu, naquele momento, eu pude louvar e agradecer a Deus por ter restabelecido essa intimidade, esse desejo de colocar as minhas orações e as minhas súplicas aos pés do Senhor. É diante de Deus que devemos tornar conhecidas nossas petições. Precisamos apresentar-lhe tudo que nos incomoda. Tem um livro que é o Fator Oração, e ele diz que se algo te incomoda, mesmo que seja uma coisa mínima, como qual é a cor da meia que eu vou usar amanhã, mas se isso te incomoda, incomoda o coração do Senhor. Então, você deve colocar aquilo que te incomoda nas mãos do Senhor. Então, pode ser coisas que, para mim, podem ser bobeira, uma coisa muito simples, mas que para você é algo profundo. E eu não posso julgar. Então, coloque tudo nas mãos, nos pés, no altar do Senhor. Abra o seu coração. Como eu já disse, Ele te conhece. Então, não adianta vestir uma capa e tentar esconder dele. Abra mesmo o seu coração. Eu me lembro que em 1997, há muito tempo atrás, eu estava vivendo uma depressão pós-parto, porque nós havíamos perdido um bebê de uma gravidez muito desejada, muito sonhada, e o bebê veio a falecer com 33 semanas. E era um sonho, eu queria ter uma menina, e durante toda a gestação eu não consegui ver o sexo do bebê, e no momento do parto era uma menina, e foi um momento muito angustiante, muito terrível, e eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, então eu não procurei ajuda, eu fiquei ali sofrendo muito calada. E um dia eu estava muito, muito, muito mal. E eu me lembro que o Marcelo, nessa época, já me pastoreava, mesmo sem ter o título de pastor. E ele virou para mim e falou assim, você precisa contar para Deus o que você está sentindo. E eu falei assim, puxa, mas é tão óbvio, ele sabe o que eu estou sentindo. E ele, não, você precisa contar para Deus o que você está sentindo. E eu me lembro que eu fui para o banheiro, eu fui tomar banho, e eu comecei a chorar ali no banheiro. Chorei muito, 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 muito mesmo. E até o momento que eu disse para Deus que eu estava com muita raiva dele.
porque era aquilo que eu estava sentindo, eu queria esconder. E eu estava com muita raiva de Deus, porque eu estava sentindo tudo aquilo, toda aquela situação que eu não queria ter passado. Claro que ninguém quer passar por aquilo, e eu estava com muita raiva de Deus. Isso já estava se perdurando por uns 6 meses já. E eu me lembro que foi uma das orações mais sinceras que eu já fiz na minha vida, porque eu coloquei para o Senhor realmente o que eu estava sentindo, porque eu estava com raiva. Só que para mim, falar aquilo para Deus era um pecado mortal, que Ele ia jogar um raio na minha cabeça ali dentro do banheiro e ia morrer, pronto, acabou. Mas não. Pelo contrário, Deus tratou meu coração, tratou a minha vida. E nós precisamos falar para Deus, contar para Deus. E é para Deus. Às vezes eu fico vendo algumas pessoas fazendo altos discursos nas redes sociais, daquilo que ela está sentindo, daquilo que está acontecendo com ela. Deus não tem redes sociais. Coloque para o Senhor. Se o seu lugar secreto, se o seu quarto de guerra, se o lugar que você se sente bem é o seu banheiro, vá para o banheiro. Se é o seu quarto, vai para o quarto. Se é a sua cozinha, vá para a cozinha. Mas coloque para o Senhor as suas crises, aquilo que está causando ansiedade. E uma coisa que eu gostaria de falar, se está passando dos limites, se você acha que já está passando, já é algo incontrolável, procure uma ajuda profissional. Procure um psicólogo, de preferência um psicólogo crente, que possa talvez te entender melhor. Nós precisamos disso. Nós precisamos também cuidar da nossa alma. Não podemos e nem devemos viver como se os problemas não existissem. Precisamos encará-los de frente. O grande desafio está em fazermos isso sem comprometermos o desempenho dos nossos papéis na vida. Que bom que podemos contar com a ajuda do livro da vida para isso. Que ótimo que podemos conhecer um apóstolo que, mesmo tendo todos os motivos para mergulhar na tristeza e na revolta, resolveu escrever a Carta da Alegria, nos incentivando e nos direcionando às posturas nada impossíveis de serem vivenciadas, a fim de que não andemos ansiosos por coisa alguma. A mesma carta que Paulo escreveu de dentro de uma prisão, onde ele poderia estar. Por que eu estou aqui? Por que essa injustiça? E fazer tantas questões. Ele escreveu lá em Filipenses 4, no mesmo capítulo que nós lemos, só que no versículo 13, que nós podemos todas as coisas. Vou ler até na minha versão aqui para ficar bem. A minha versão é a versão internacional. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes nós fazemos uma interpretação bíblica totalmente equivocada desse texto, que eu posso tudo. Eu posso encarar um dragão, eu posso encarar um leão, porque o Senhor está comigo. Não, não é isso não. Eu posso passar por situações ruins, eu posso passar por situações boas, porque o Senhor me fortalece. Porque Ele está comigo, porque Ele está como um suporte sobre mim. Então, não é porque eu posso tudo. Pelo contrário, eu não posso ser nada sem Ele. Então, se o Senhor não for esse suporte nas nossas vidas, nós não podemos fazer nada. Então, se podemos dizer, posso todas as coisas, porque Ele me fortalece, é porque Ele está cuidando de mim. Ele está comigo em todos os momentos. Mesmo quando eu estou vivenciando uma crise profunda de depressão, ou quando eu estou vivendo uma crise terrível de ansiedade. As crises de ansiedade, elas costumam durar de 3 a 7 minutos. Só que elas parecem que duram um dia inteiro, o ano inteiro. Porque é uma sensação de morte. E se eu posso vencer tudo isso, é porque o Senhor está comigo.
Cabe algumas perguntas agora para vocês. Se você quiser responder aí nos comentários, fique bem à vontade. Nós não estamos julgando ninguém. Pelo contrário, eu estou abrindo todo o meu coração para vocês. E se vocês quiserem me julgar, paciência. Cabe algumas perguntas. O que te impede de orar? O que está te impedindo nesse momento de orar? Vai colocando aí. O que te impede de confiar em Deus em tudo? Sabe o que é tudo? É tudão, sabe? Tudo. Que às vezes a gente confia em Deus até aqui, até essa caneta. Mas o que Deus pede pra gente é confiar em tudo. É tudo mesmo. É aquela criança que sobe num brinquedo super alto e o pai fala assim, pula, e a criança não pensa. Ela simplesmente pula. Ela não vai questionar se o pai está na altura correta, se as coisas estão... se o vento vai derrubar ela, se ela vai tropeçar. Ela pula, porque ela confia que o pai está ali segurando ela. O que te impede de agradecer a Deus por tudo? E aí? O que te impede de agradecer ao Senhor por tudo? Por tudo mesmo. Lembra do tudão? Provavelmente a resposta para todas essas suas perguntas será nada. Nada te impede de orar, nada te impede de agradecer, nada te impede de confiar. Tem alguma resposta aí, pastor? Então, a Lulu já colocou ali, nada impede, porque ela fala tudo para Deus. Mas algumas pessoas talvez vão colocar assim, nada me impede, mas eu não faço. Então, precisamos refletir. Por que será que a ansiedade é uma marca tão encontrada na vida de crentes hoje? Seria a sua marca também? Compartilhe a sua opinião aí nos comentários. Eu acredito que tem sido a ansiedade e a depressão um mal do século. Algumas pessoas estão tão preocupadas em procurar qualquer sintoma que ela tem, ela acha que ela tem câncer e vai procurar ajuda. Ela tem uma dor no joelho, ela acha que nunca mais vai andar e vai procurar ajuda. Mas quando ela sente dores da alma, ela não procura ajuda. Então, talvez isso atrapalhe um pouco essa nossa questão em relação a estar vivenciando isso e às vezes nem aceitar que está vivenciando. Nesse momento, eu gostaria de orar por você. Às vezes, nós temos medos que, aos olhos dos outros, são medos bobos. Por que uma pessoa tem ansiedade? Antes de eu encarar que eu tinha, porque eu acredito que eu tenho isso há muitos anos, mas antes de encarar que eu tinha, eu achava que era bobagem, coisa de quem não tem o que fazer, coisa de gente desocupada. Mas não, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu gostaria de orar por você, para que Deus esteja com você, que Deus visite o seu coração, que Deus visite a sua alma, que Deus cure. E isso é uma oração que eu tenho feito todos os dias, que Deus me cure. Porque isso tem me atrapalhado em muitas coisas. De coisas mínimas a coisas enormes. Essa semana mesmo eu me vi travada, sofrendo muito, porque eu precisava fazer um vídeo para mandar para minha professora de Libras. Eu estou fazendo Libras na faculdade e eu precisava fazer um vídeo com um texto que ela especificou e eu não conseguia fazer o vídeo. E eu tinha até meia-noite para mandar o vídeo. E eu fiquei o dia inteiro sofrendo, chorando e não conseguia fazer o vídeo. E lá pelas 7, 8 horas da noite eu consegui, enfim, gravar uns 10 vídeos e fiz o vídeo. Aí a internet não funcionava.
Aí isso foi uma parte engraçada da história. Que aí a internet não funcionava, o vídeo não ia. Quando chegava a 67%, ele começava novamente. E eu entrei aí em outro tipo de desespero, porque aí eu ia perder a nota, depois de sofrer tanto para fazer o vídeo, eu não conseguia mandar o vídeo. Enfim, a gente fez uma eu liguei para o pastor correndo, né? Não para o pastor, mas para o meu marido correndo, e ele me trouxe até aqui à porta da igreja, como a internet da igreja estava funcionando, a gente nem entrou, paramos aqui no portão, aí o vídeo subiu e foi lá para a professora. Então, são situações que às vezes, poxa, mas era um trabalho, poxa, o que é gravar um videozinho, mandar tal? Mas era algo que foi muito difícil para mim. Então eu gostaria de orar por você, que se você está passando isso e nem sabia, talvez, se identificou com alguns sintomas, ou que você já sabia e está lutando, talvez até esteja escondendo de todo mundo, mas eu quero te contar um segredo, não dá para esconder de Deus. Então vamos orar. Gostaria que você abaixasse sua cabeça nesse momento, elevasse seu pensamento ao Senhor, e eu gostaria de orar por você. Senhor Jesus, eu te dou graças a Deus porque um dia o Senhor alcançou a minha vida, porque um dia o Senhor me resgatou e o Senhor me levou para perto de Ti. E eu te agradeço por isso. Mas o Senhor, neste momento, eu te peço a Deus por mim e por tantas pessoas que sofrem, Senhor, de ansiedade, depressão. Pessoas que estão ouvindo nesse momento, pessoas que vão ouvir depois essa lição bíblica. E eu te peço, Senhor, que Tu possa estar visitando neste momento cada vida, Senhor. Curando, ministrando ao seu coração, tocando, Senhor, a sua alma neste momento. Eu te peço, Senhor, porque eu confio, eu acredito em Ti. Eu tenho visto, Senhor, o sobrenatural sobre a minha vida. E eu te peço por aqueles que estão assistindo, possa ver também e sentir. Visita, Senhor, a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos pedidos de oração. Você quer colocar o seu pedido de oração aí agora? Ainda não temos? Tá tudo bem então na sua casa? Lembrei do texto de Eliseu. Tá tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Robson está pedindo oração pelos familiares que eles perderam uma tia essa semana. Robson do Calebinho. Orar novamente, continuar clamando, né, pela família da Lívia e da irmã Kátia, que perderam o Vitor Hugo essa semana. A Lourdes, nós oramos no início, né, agradecendo pela melhora da Andréia. Segunda-feira ela está indo para casa e para continuar o tratamento, mas dessa vez em casa. E nós agradecemos ao Senhor por isso. Uma grande bênção. Nice. Orar pela Nice, pelo Flávio, são pessoas que nós já temos orado há algum tempo, que estão sofrendo com câncer, e nós precisamos clamar ao Senhor por essas vidas, e também pela família da Michele, que está enlutada, a Michele perdeu a sua irmã, e nós precisamos clamar por eles. A Vanessa, minha concunhada, está pedindo pela sua família, que o Senhor possa estar cuidando deles também. Mais alguém? Tem o quê? Deixa. Ângela pedindo pela família. Ontem eu estava conversando com a Ângela, ela estava louvando ao Senhor pela mãe, né? A mãe da Ângela passou por um momento muito difícil da descoberta de um câncer.
o tratamento e a cirurgia foi muito rápida e ontem ela estava louvando ao Senhor comigo no Zap pela recuperação também fantástica que a sua mãe está tendo. Isso é um grande motivo para louvarmos e agradecermos ao Senhor. E eu creio que é um motivo que nós todos estamos pedindo em nossas casas. Até o Natan, que não é muito de orar em público, Natan essa semana orou todos os dias pelo fim da pandemia. Natan ama ir para a escola, gente. Não é nenhum tipo de hipocrisia, não. Meu filho ama ir para a escola. E ele está sofrendo muito. Ele já teve altas ideias para mandar para a diretora para as aulas voltarem, porque ele realmente ama estar na escola. E é uma coisa que eu não tenho dor de cabeça com o Natan, é acordar às 6 horas da manhã para ir para a escola, e ele está odiando essas aulas virtuais, e ele tem orado todos os dias pelo fim da pandemia. E nós devemos orar sim, porque nós estamos perdendo muitas pessoas queridas, e nós precisamos orar e clamar pelo nosso povo, orar pelo nosso Brasil, para que isso se afaste de nós. Pastor, o senhor pode fazer essa oração? Santo Deus, muito obrigado por esse tempo, Deus, que nós podemos confiar no Senhor, na sua bondade, na sua fidelidade para conosco. Pai, eu quero te pedir colocar todos os pedidos diante do Senhor nesse momento. Pai querido, tu que conheces o som dos corações, possamos, ó Deus, perceber a ação do Senhor, a direção do Senhor, a grandeza do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre cada vida. Abençoe, ó Pai, Michele, Flávia, Nice, Adriana na sua batalha lá diária, a Ângela, que roga pela sua família, a Vanessa. Ó Pai querido, que a tua bondade seja com cada um deles. Ó Pai querido, atenda, Pai, segundo a tua bondade e misericórdia, Pai, cada um desses pedidos que foram feitos. E que tu, ó Pai, inunde cada coração da tua presença. Consola, Pai, as famílias enlutadas. Nós temos a Michele, Deus querido. Nós temos ali a família do Vitor Hugo. Ó Deus querido, que a tua mão esteja sobre essas famílias, Pai, de maneira extraordinária. Obrigado, ó Deus, porque conhecemos um Deus todo-poderoso que cuida de cada um de nós. Eu te louvo, ó Deus, por isso. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe cada um de nós. Nós estamos dando oportunidades para a Cássia. Domingo passado foi o Rafael. Quem sabe no próximo domingo é você que estará aqui ministrando as nossas vidas, os nossos corações. Hoje à noite nós teremos a ceia. Então você é convidado a se preparar ainda nessa manhã para a noite estar conosco celebrando a ceia do Senhor. E nós vamos estar falando de esperança. Vamos estar dando continuidade ao que foi falado domingo passado, que a Cássia acabou de falar, e eu quero convidar você a estar conosco, a participar conosco às 20 horas do culto, e nós vamos estar ministrando a sua vida e o seu coração. Como já há uma pergunta com relação a quando vamos voltar, nós temos trabalhado na perspectiva, com a ideia de dia 5 de julho, se tudo continuar caminhando na mesma sequência. Nós botamos dia 5 porque nós temos que providenciar todas as coisas para a sua segurança, para que você esteja bem. Estamos já dizendo isso e volto a frisar, se tudo continuar pelo menos do jeito que está, se o nível de pessoas, ou a quantidade de pessoas aumentar infectadas, ou qualquer outro tipo de ajuste que o governo fizer, nós vamos adiar novamente isso. Nós vamos pedir encarecidamente nesse retorno, e vamos estar trabalhando nisso, para o grupo de risco, de pessoas com comorbidade, pessoas mais
propensa a doença, que não venham, continue participando do culto online. Nós queremos fazer isso e estamos fazendo isso para que você não tenha qualquer tipo de dificuldade no seu caminhar, no seu dia a dia. Então, ore por isso também. Nós estamos trabalhando nesse sentido, temos algumas ajustes para fazer no templo, para te atender melhor. Então, esteja orando, vamos trabalhar nessa perspectiva e quem sabe voltar já celebrando a ceia presencialmente, tá bom? E nós vamos estar dando mais informações. Eu gostaria que você ficasse muito atento ao nosso canal, aos nossos canais de comunicação, para que a gente possa fazer tudo e você estar bem. E à noite, então, nós estaremos juntos, celebrando ao Senhor. Convide, esteja conosco e nós vamos estar celebrando ao nosso Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, ricamente, é o nosso desejo, é a nossa oração. Deus abençoe.